Bom, gente, vejam que eu comecei a gravar essa aula de hoje, dando continuidade à disciplina Origem da Vida, tá legal? E eu gostaria que quem pudesse dar autorização para a imagem e para a participação com voz, eu agradeço. Se não quiser, não tem problema, é só não aparecer e não falar também. Tá certo? Também não esqueçam de assinar a presença no AVA, tá legal? Para certificar que vocês estavam aí hoje, e porque eu, através dessa gravação, eu não vou ter como ver quem estava ou quem não estava, tá legal? É, então, hoje nós tínhamos planejado, na verdade, uma aula sobre a origem dos animais, tá certo? Só que, antes de falar um pouquinho da origem dos animais, eu vou falar um pouco da consequência de você ter vírus, ter bactéria, ou procariotas, vamos dizer assim, tá legal? Nessa época, e o que isso significou e como isso deu base para a evolução. Esse primeiro LUCA, esse primeiro organismo com DNA, com RNA mensageiro para transportar essa informação estocada no RNA e fabricar proteína, que são catalisadores de reações químicas necessárias para o fluxo metabólico das células, as enzimas, e também as proteínas de sustentação, proteínas de percepção do meio externo, tá certo? Então, o Luca tinha essa característica, um metabolismo, tá? Provavelmente litotrófico, das fontes termais, aproveitando esses doadores de elétrons, e o fluxo desses elétrons pelas membranas fazia ATP pela ATPase, a gente já viu isso. Então, esse organismo que sabia produzir, extrair energia, que sabia estocar informação e que sabia produzir seus catalisadores e suas estruturas para manter tudo coeso, tudo dentro de uma unidade, isso tudo permitiu uma melhor competitividade e foi então que a maioria que as células que nós temos hoje são todas descendentes desse tipo de organização. Muito bem, isso tem uma consequência, isso prepara o próximo cenário. E eu vou explicar agora para vocês como o Luca vai preparar agora o próximo cenário, vai permitir a evolução para algo mais sofisticado, algo mais complexo, algo que tenha mais chance de continuar existindo, captar os recursos para se duplicar. Então, eu vou mostrar agora um compartilhamento de imagem de tela. E o título dessa aula, na verdade, é Evolução Molecular. Tá legal? Então, depois que eu falar um pouco da evolução molecular que acontece com o Luca, eu vou então começar a falar de outros micro-organismos da era paleozoica, proterozoica, desculpa. Tá certo? Então, eu imagino que todos estejam vendo essa conjugação de bactérias. Isso, pronto. Aqui nós temos duas bactérias conjugando, elas têm capacidade de trocar material de DNA. Eu estou botando isso para mostrar como era fluido o material genético e essa unidade das células. As células conseguiam trocar DNA, conseguiam, através desse peeling, dessa conjugação. Então, há uma duplicação e uma cópia passada para uma cópia passada para outra. Tá legal? Então, isso é só para mostrar como era promíscuo naquela época essa troca de material nucleico. Tá? Essa possibilidade de fusionar células. Eu acho que era uma coisa muito mais promíscua, não era algo tão específico quanto apenas conjugam bactérias da mesma espécie. Então, quem quiser dar uma olhadinha mais, tem aqui
uma referência, tá? Mas o mais importante é a gente ver aqui dois cenários, o da esquerda superior e o da direita inferior, tá? No primeiro cenário, você tem aí um DNA com gene A, B e C. E esses genes estão sendo usados agora para a síntese de RNA mensageiro, e o RNA mensageiro está caindo aí numa sequência de ribossomos que estão produzindo proteínas A, proteínas B e proteínas C. Vejam que os procariotas, eles fazem o RNA mensageiro e faz a proteína quase que tudo ao mesmo tempo. É uma reação toda encadeada, onde a RNA polimerase gruda no promotor e dali já começa a produzir RNA mensageiro, aí a proteína imediatamente. Isso é um sistema muito simples, muito eficiente e que produz proteína de uma velocidade muito rápida e faz com que a célula consiga crescer muito rápido. Vejam também que nessa estratégia da esquerda superior, dos procariotas, eu tenho 3 genes ligados, são genes diferentes, mas eles estão conectados. E quando a RNA polimerase vai fabricar o RNA mensageiro, fabrica dos 3 genes ao mesmo tempo. E o mais interessante disso é que esses 3 genes funcionam numa via metabólica, por exemplo. Então, se for necessário utilizar uma fonte de carbono, que é a maltose, o gene A vai ser o receptor, o gene B vai ser o que dá a primeira quebrada, e o gene C vai ser aquele que vai botar um fosfato para nada ir para fora, porque a membrana é hidrofóbica. Então, vejam que se a célula precisa mudar e se adaptar, usar informações genéticas necessárias para um ambiente que modificou, ela rapidamente se ajusta também. E, de uma vez só, produz toda a via que vai ser importante na próxima fase da vida dela. Com isso, essa célula, ela simplificou muito, ela se tornou muito eficiente, ela consegue responder de maneira muito rápida a qualquer mudança do ambiente, como, por exemplo, trocou glicose como fonte de carbono para maltose. Pronto, já aciona esse cassete e os 3 genes serão acessados e as proteínas serão produzidas imediatamente. Isso tem um nome, isso é policistrônico, isso aí é uma bactéria moderna, elas são extremamente eficientes nesse sentido, são organismos muito evoluídos. As bactérias são muito evoluídas. Por quê? Porque elas conseguiram simplificar bastante e responder rápido, sempre proliferando, sempre produzindo uma grande quantidade de novas células, porque reproduzem a cada 20 minutos e, por isso, duplicam e expandem exponencialmente a sua população. Então, elas têm essa estratégia, ganhar na rapidez. E, para isso, precisam ser simples. Muito bem, na estratégia de baixo, é um sistema mais complexo. Não é tão simples assim, como eu expliquei no cenário da esquerda superior. Já, o que eu vou explicar agora, de baixo, essa figura de baixo, já é mais de eucariota, não é mais procariota, agora é eucariota. Agora eu tenho uma região controladora da expressão do gene, que é o promotor, enhancer. Ali vai estar bem assim, dizendo quando é que vai usar esse gene, quando é que não vai usar, é ali que tem essa informação. Depois eu estou vendo que eu tenho um exon, intron, um exon, intron, um exon, intron, um exon. Ou seja, de todo o gene, desse tamanho todo que é o gene, só vai usar o que é exon.
os introns serão eliminados do RNA mensageiro, como você pode ver na sequência de setas mostrando o gene completo no DNA. O RNA mensageiro é recém-produzido, a gente chama de heterogêneo, tá? E depois o RNA mensageiro já processado, tirando os introns, mantendo só os exons. Vejam que para você fabricar uma proteína, você precisa controlar muito bem essa eliminação de introns e a capacidade de juntar tudo, de montar tudo. Veja que isso demora um pouco mais de tempo, isso é mais complexo, isso é um sistema que aparentemente está escolhendo outro caminho evolutivo, não é o caminho da simplicidade, mas essa célula está querendo ficar mais complexa. Bom, gente, alguma dúvida? Então, vocês viram que procariotas são diferentes de eucariotas. Eucariotas estão tendo uma estratégia mais complexa para usar informação genética. Aí você pode me perguntar, professor, mas que complicação? Por que isso? Para que ficar tirando o intron? Ser igual a uma bactéria é muito melhor. Só que se você quer ter diferentes respostas a cada diferente estresse, se você quer usar de maneira bem completa a informação genética para que você tenha diferentes tipos de respostas, então essa estrutura em introns e exons ela é muito vantajosa. Então, para quem está procurando complexidade, ter intron e exon vai causar maior competitividade e vai permitir essas células agora a resistirem mais a estresse, ter respostas específicas para os diferentes estresses. Como exemplo, como assim, professor? Então, na parte da esquerda, eu estou mostrando a quantidade de proteínas envolvidas para fazer esse splicing, que é tirar intron, juntar duas pontas de exon para fazer um RNA mensageiro só com exon. Isso é a coluna da esquerda, toda colorida. Agora, na figura da direita, eu estou vendo que eu posso agora fabricar diferentes proteínas usando o mesmo gene. Se eu fizer splicings alternativos, diferentes, eu posso combinar exons diferentes. Então, a proteína 1 teria o exon A, B e C, e a proteína 1' seria codificado só pelo exon 2, 3 e 4. Então, com isso, com o mesmo gene, eu estou conseguindo produzir vários produtos proteicos diferentes. Tá certo? Alguma dúvida com relação às vantagens de introns e exons? Todo mundo entendeu os splicings alternativos? Muito bem, gente, só que não é por aí. Eu gostaria que vocês comparassem a proteína ativadora do plasminogênio, a uroquinase, a plasminogênia, a protrombina, e essa outra proteína C9 e 10. Vejam que tem nomes completamente diferentes. São proteínas com funções diferentes. Os bioquímicos identificaram essas proteínas e cada laboratório, estudando uma coisa diferente, deu um nome diferente para
a proteína que estavam estudando. Mas quando veio o computador, o Big Data, e foi possível começar a comparar as sequências das proteínas e dos genes que codificavam, começou-se a perceber que essas proteínas que eu falei possuem características comuns. Cada parte comum representa um exon. Então, existe o exon C, existe um exon K, existe o exon G e existe o exon F. Misturando esses exons, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 proteínas diferentes. E elas estão representadas em A, como estão representadas de outra maneira em C. Então, o exon F está representado pela cor rosa e ele possui 2 voltinhas. O exon K está representado pelo azul e possui aí um círculo com um grampo. Então, vejam que cada exon é, na verdade, uma unidade estrutural da proteína final. Uma proteína tem seu arranjo 3D pelo somatório de cada exon que codifica um pedacinho que se repete, que é autossuficiente, que se autoenovela, que se autoestrutura tridimensionalmente. Então vejam que a construção de genes ela é de forma modular. Os exons dão características modulares aos genes. E isso codifica módulos de estruturas secundárias que, quando combinados, dão proteínas, diferentes proteínas. Então, eu posso combinar exons para gerar diferentes proteínas. Reparem na diferença entre splice alternativo, que isso é quando eu tenho combinações de exons dentro do mesmo gene, mas aqui são genes diferentes, com nomes completamente diferentes. Então, significa que foram inventados esses 4 exons, C, K, G e F, e genes diferentes trocaram esses exons. Esses exons de genes diferentes foram recombinados, eles vão para um lado, vão para o outro, combina com esse pedaço, combina com aquele, e isso vai aumentando a riqueza de genes que uma célula consegue produzir. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Que bom, fico tão feliz que todo mundo entende de primeira tudo que eu falo. Muito bom. Então, vou continuando, tá? Então, tá legal. Então, se não há dúvida, lembro que agora, tendo inventado os módulos de exons, a quantidade de DNA pode aumentar muito. E a riqueza de proteínas diferentes que podem ser produzidas, que vão dar estruturas diferentes e funções diferentes, catálises de reações diferentes. Isso é material para a evolução. A evolução sempre é de forma modular. E a gente está vendo aqui os módulos nos genes. Tá legal? Então, eu tenho aqui, por exemplo, as proteínas de adesão. Olha quantos módulos as CAM, Cell Adhesion Molecules, eles possuem. Tem um domínio transmembranar, que é comum para todas essas proteínas. Tem domínios globulinas, que são esses 6 vermelhos. São domínios que vão ficar do lado de fora da célula, mas pelo lado de dentro tem outros genes, e todos possuem algo em comum nessa parte interna, esse exon comum. Todos possuem um exon em comum, que é esse marrom. Então, cada unidade dessas, fazendo a proteína final, é um exon diferente. E os genes nascem por misturas dos exons. E aí você pode me perguntar, mas como esses exons misturam?
Se a gente olhar no nosso genoma, é cheio de fóssil de vírus. Tem um vírus que chamava ALU. Esse vírus ALU deixou várias sequências no nosso genoma. A gente consegue identificar características de vírus, de genes virais, nessas sequências ALU, que estão dispersas no nosso genoma, em diferentes cromossomas. Isso é como se fosse uma cratera na Lua. Isso mostra que nossas linhagens já foram infectadas com esse vírus e que, de alguma maneira, ele deixou de ser patogênico porque a gente se adaptou a ele e a gente começou a viver tão em simbiose com esse vírus que ele acabou fazendo parte da nossa fisiologia, do nosso controle. E do controle dentro da célula. E uma das vantagens da gente ter sido bombardeado por vírus, infectado por vírus que entraram no nosso genoma e estão lá e não saem mais, porque já faz parte do controle da célula, é o fato deles terem transposões, que são sequências de DNAs capazes de pular de um local para outro. Então, assim como o vírus tem que sair do genoma das células para poder encapsular e para poder infectar outras células, o vírus tem essa característica de entrar no genoma e sair, entrar em outro lugar e sair. Só que quando ele entra e sai, ele sai às vezes carregando um pedaço. E quando ele entra em outro local, ele já sai botando esse pedaço em outro local. Daí que vem as misturas dos exons, que a gente chama de exon shifts. Quer dizer, os vírus estão ajudando a embaralhar os exons para criar novos genes. Tá certo? E eles fazem isso com a capacidade de codificar uma enzima que se chama transposase, que transposiciona um fragmento de DNA de um canto para outro, causando mistura de genes. Alguma dúvida? Que bom. Então vamos lá. Então os vírus são responsáveis muito por essa mistura aí dos exons. Tá, então tá aí, eu acabei de falar, shuffling, exon shuffling. É quando você tem essas misturas e geralmente isso é Professor, catalisado por vírus. Diga. eu não entendi, você perguntou da dúvida, eu não entendi muito bem a coisa da simbiose do vírus que você falou. Tá, muito bem. O vírus, ele codifica uma enzima que é capaz de entrar no DNA, fazer com que o DNA dele se integre ao nosso DNA. Por exemplo, o vírus da herpes. Você nunca vai ficar curado da herpes. Por quê? Porque ele se integra no genoma. E, de vez em quando, ele solta do genoma e se insere numa outra célula em outro local, fazendo mistura de genes. Então, eu estou falando num organismo multicelular. Agora, imagina isso acontecendo num protozoário. Imagina um vírus infectando, entrando no protozoário e causando excisão, tirada de um DNA e depois entrar em outro local. Certo? Isso faz parte do mecanismo do vírus de proliferação. Tá certo? Ele precisa entrar no genoma. Com relação a essas sequências ALU, você vê lá que uma extremidade parece com de vírus, a outra também, que essa partezinha lembrava uma transposase, mas você vê que ele teve mutação ali, e aí essa sequência já não serve mais como transposase, mas ficou tipo assim, 70% parecido, mas os 30% é suficiente para inutilizar. Então, isso deixa um fóssil no nosso genoma. Quando a gente está sequenciando o genoma, de repente você vê a entrada de uma sequência viral, a saída de uma sequência viral. Aí você vê que no meio tem algumas características virais também. Só que isso tudo não é
é 100% preservado. Já tiveram tantas mutações ali que isso perdeu a capacidade de ser independente ou de sair dali para causar proliferação de vírus. Então ficou essa sequência lá pendurada, que não consegue mais fazer vírus, mas também que a gente não perde, porque não está atrapalhando. Entendeu? Entendi. Então, por isso que fica, às vezes, um resquício fóssil. O nosso genoma é cheio de resquício de vírus, de vírus que entraram no nosso DNA e que nunca mais conseguiram sair, tá certo? Foi passado pelos gametas. Bom, então nessa imagem aí está mostrando essa mistura. Só essa estrutura com exons e introns permite esse tipo de fabricar novos genes. Uma bactéria não vai conseguir fabricar novos genes assim com essa facilidade, com essa riqueza toda. Por quê? Porque uma bactéria funciona naquele cassete, é daquele jeitinho ali, 3 genes juntos, quando mudar a fonte de carbono. Então é algo muito mais simples e por isso mais rápido. Aqui eu estou perdendo velocidade, mas eu estou ganhando riqueza no genoma. Quantas proteínas eu não consigo fazer? Então, aqui a mesma coisa. Então, vários exons semelhantes em proteínas diferentes, em genes diferentes. Tá? Isso tem muito no nosso genoma, muito. Nesse esquema aqui, está mostrando a consequência de um erro no crossing over. Crossing over só acontece quando tem reprodução sexuada, tá? Para formação de gameta e tudo. O micro-organismo atual, mais primitivo que tem reprodução sexuada, ou um deles, um organismo, né? Um dos organismos mais primitivos que faz crossing over com produção de gametas e tudo, é a levedura, o fungo, o mesmo que faz pão, cerveja, esse micro-organismo, esse fermento. Essa levedura, ela faz meiose, exatamente como a gente faz, tá? Igualzinho, e gera 4 células, como toda meiose, 4 células são geradas. Cada célula dessa vai viver sozinha, vai proliferar, vai fazer 2, 4. Oi? Licença. Esse mecanismo viral que você mencionou no slide anterior, ainda é o mesmo atualmente? O vírus da herpes tem isso funcionando muito bem e vai passando de pessoa a pessoa através da relação sexual. Se você entrar em contato, se a mucosa entrar em contato com esse vírus, tá? Seja no beijo, seja na genitália, o vírus vai entrar no genoma, tá certo? Do neurônio e vai morar dentro do núcleo do neurônio. Toda vez que ele eclode, que dá aquela bolha, o vírus vai lá e tá fabricando mais dele mesmo através desse DNA que ficou integrado no genoma. Então, esse DNA do viral que está integrado no genoma, ele está produzindo lá o necessário para o vírus. Está funcionando, essa parte está independente. Agora, nas sequências ALU, não, eles não conseguem mais produzir vírus. Você apenas sabe, ali existiu um vírus, mas as mutações neutralizaram ele, só ficou pedaços do livro que ensina a fazer ele, do DNA. Entendido? Professor, Oi. esses pedaços, eles podem ter alguma função? Ou eles só são resquícios mesmo? Eles são resquícios, mas isso mostra que um pedaço de DNA entrou em algum lugar, ali, por exemplo. Então, tudo que tiver ali dentro dessas sequências ALU veio de fora. Veio junto com o vírus, quando ele se integrou. Então, ele serve um pouco para isso, para misturar genes. Tá? Quando a gente vai fazer reparo do DNA, às vezes a gente causa uma mistura também. Então, há mecanismos que geram
misturar exons. Isso que é o interessante. Tá bom, entendi. Mas aqui a gente está falando de crossing over. E a gente está falando que poderia ser uma levedura, um eucariota bem simples, tá certo? Eles já fazem reprodução sexuada. E na figura de cima, tá? Na parte direita, superior, está lá escrito Gen 1 e Gen 2. Aí você tem uma seta e uma sequência igualzinha. Onde está em negrito é o Gen 1, onde está em negrito mais na direita é o Gen 2. Então vejam que tem um triângulozinho no Gen 1 dizendo que aqui que houve corte. Aqui que cortou na sequência de cima, cortou na sequência de baixo, a sequência de baixo veio para cima e a de cima veio para baixo. Isso aí é crossing over, tá? Muito bem, mas olha só o que pode acontecer. Se você tem exons que se repetem, você confunde o crossing over. Se você tem sequências que se repetem, você confunde esse alinhamento. Se o Gen 1, por exemplo, for semelhante ao Gen 2, tiver exons semelhantes, pedaços semelhantes, isso vai confundir o crossing over. E na hora de alinhar as duas cromátides, esse alinhamento vai ser imperfeito. Então, isso está sendo mostrado na figura do meio, tá? Direita do meio, onde eu tenho a sequência de cima, com o Gen 1, vai vir um Gen 1, aí a parte que cortou, tá certo? Que vai cortar, pelo menos. Aí faz um grampo para cima, aí sobe. Aí, na hora que desce, tem lá o Gen 2. Então, na sequência de cima, Gen 1, sobe, e na hora que desce, Gen 2. Agora, na sequência de baixo, o Gen 1 e depois o Gen 2. Ou seja, o Gen 1 de um está pareando com o Gen 2 do outro. Se eu trocar essas sequências que estão em chave, um gameta vai perder um gen e o outro gameta vai duplicar um gen. Então, se eu tinha uma proteína de adesão, um gen para a proteína de adesão, agora eu tenho 2 genes para a proteína de adesão. Se eu tinha um gen para receptor de não sei o quê, agora eu vou ter 2 genes para receptor. Isso se esse gameta de baixo fertilizar. Mas se o gameta de cima fertilizar, eu vou ter um novo ser que não tem o gen número 2, só tem o gen número 1. Então, isso está sendo mostrado, né, nessa sequência onde eu estou ilustrando as consequências de um crossing over desigual. Tá? Então, você pode duplicar, aumentar a quantidade de genes, ou você pode diminuir a quantidade de genes. No mesmo evento de crossing over desigual, um gameta vai ter uma deleção e outro gameta vai ter uma duplicação. Tá certo? Então, o gameta que fertilizar, vamos testar agora quem vai ser mais eficiente. O gameta que perdeu um gene ou o gameta que duplicou esse gene. Os dois foram produzidos ao mesmo tempo, devido a esse crossing over desigual, e os dois serão testados na lei da seleção natural. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Bom, então, continuando, né? Qual a consequência disso? Qual a consequência de eu ter 2 genes agora iguais? O que eu vou fazer com 2 genes iguais? Qual o resultado que isso vai me levar? O resultado que vai me levar é muito simples. Enquanto um gene vai exercer a função normal, então o gene aqui na figura da direita, o gameta mais de baixo, que duplicou o gen 2, então tem gen 1, gen 2 e de novo gen 2. Se esse gameta fertilizar e tiver sucesso, daí em diante, um gen pode servir para executar a função normal que vinha fazendo, e o outro gen pode acumular mutações e
devido às mudanças que vão acontecendo aleatoriamente, esse gene agora adquirir uma nova função, uma nova propriedade. Então, eu vou ter o gene número 2 fazendo outra coisa, tá certo? Por quê? Porque o bicho se manteve, porque o gene número 2 ficou preservado. Então, ele está fazendo a função que vinha fazendo normalmente. E o outro está livre para ter uma nova função. Porque se ele modificar, o bicho vai continuar vivo. Porque ele já tem o gene número 2 lá. Não tem problema modificar a cópia extra que ele recebeu. Então, aquilo que começa a receber mutações, de repente já está com outra função. Tá certo? Alguém quer acrescentar algum detalhe? Quer fazer algum comentário? Professor, eu não entendi muito bem essa última cópia extra que você fez. Porque para mim estaria tudo em um gene, sabe? Não. Olha só. Cada parte em negrito é um gene diferente. Isso aqui não é bactéria que codifica um único RNA mensageiro. Não, isso são genes diferentes. No gene número 1 tem introns e exons, no gene número 2 tem introns e exons, e no gene número 3, 2' tem introns e exons. Você está vendo a parte mais baixa da coluna da direita? Você está vendo que eu fiz uma chave vermelha, que é curtinha, e uma chave grandona, também em vermelho? Você está vendo isso? Não, mas eu quero dizer, tipo, se esse de cima e esse de baixo vão estar no mesmo organismo, né? No mesmo Não, organismo. Ou não? não, isso é um gameta. Isso é gameta, isso é Ah, crossover. sim. Isso que eu O tava na crossover dúvida. gera gameta e esse gameta vai fertilizar, vai levar essa mutação para a próxima geração. Tanto a experiência de cima, da linha curtinha, quanto a experiência da linha de baixo, grandona, vermelha. Ah, entendi. Obrigada. Então, os dois podem fertilizar e vamos ver quem vai ganhar a próxima geração, quem vai fazer mais filho daí em diante. Tá legal? Então, o mais legal é que essa cópia extra pode sofrer mutações para adquirir novas funções. E você tem ganho de propriedades, ganho de novas respostas, de novos sucessos contra estresse. Então, você está deixando o bicho complexo, lento para se dividir, mas ele tem essa gama enorme de genes que ele consegue fazer e consegue, por isso, responder a diferentes estresses, temperatura, desidratação, salinidade, luz ultravioleta, seja o que for as suas dificuldades. Então, isso é a mesma coisa que eu falei, só que visto de outra maneira, tá certo? Vocês estão vendo aí as figurinhas aparecerem. É uma repetição do que eu acabei de falar, entendeu? Então, eu estou só firmando isso aí, tá? Bom, e aqui é o que eu acabei de falar, tá certo? Você tem o gene número A, houve a duplicação do gene número A, tem uma modificação ao longo do tempo, nas diferentes gerações, que vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e as modificações que vão acontecendo nessa sequência, nesse gene, são muito pequenininhas, por quê? Por quê? Porque isso é uma questão que eu vou perguntar daqui a pouco, vai pensando por quê. Aí, em compensação, no outro gene que foi duplicado, esse mesmo gene, né, o A', você tem o A e o A'. Esse novo A', veja que ele sofreu uma modificação mais rápida. Veja que ele está cheio de asteriscos.
E agora, veja que eu tenho o gen A2, o gen A lambda, que não tem função, porque acumulou tanta mutação, que isso aí já não codifica mais proteína nenhuma. Você encontra muito pseudogen. Esse símbolo aí é de pseudogen. E o A2 é um novo gen com uma nova função. Tá certo? Agora eu pergunto, por que um acumulou mutações ao longo da geração de forma lenta e o outro rápido? Alguém pode dizer? Porque um foi mais efetivo que o outro na sua replicação? Isso não é uma questão de replicação, isso é questão de seleção natural, de mutações que acontecem iguais, tanto de um lado do Não, gene quanto do outro. As mutações não são específicas para um local, não existe nada que direcione a mutação para esse local. O que tem é essa seleção, essa mutação foi vantajosa? Bom, então esse bicho vai continuar tendo filho. Essa mutação foi desvantajosa? Então isso vai extinguir, isso vai desaparecer e nunca mais ninguém vai ouvir falar num gene com essa característica aí, com essas mutações. Entendeu? Professor, Então, as mutações acontecem igualmente nos dois. Agora, um acumulou muita mutação rápida e o outro foi lento. Por quê? professor, podemos dizer que está relacionado com o gene recessivo e o dominante? Não necessariamente, porque isso é só velocidade de mutações. Quando a gente fala de recessivo e dominante, é um fenótipo que eu desenvolvi devido ao genoma que eu recebi. Então, eu recebi um genoma do meu pai e da minha mãe e eu vou ter um fenótipo. Isso é uma coisa. Tá? Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando em gerações e gerações e gerações e gerações onde os gametas vão sendo passados para os filhos, para os netos, e vai passando, e vai passando, vai passando, e no final de alguns milhões de anos você percebeu, nossa, esse gene aqui tem mutação pra caramba. Nossa, esse gene aqui tem pouquíssima mutação. Ou seja, um evoluiu muito devagar e o outro evoluiu muito rápido. Por quê? Um código é mais conservado que o outro, Isso, por quê? porque essa função é importante. Isso, exatamente. Então, veja só. Voltando ao compartilhamento da imagem, o gen A é a função original. Se eu modificar esse gen, a célula vai perder a função original. E se ela está ali, é porque ela devia ser muito importante, senão esse gen A não estaria sendo expresso naquele momento. Então, esse gen A já foi selecionado para ser expresso nesse momento. E você vai, e todas as mutações que vão acontecendo nele, o bicho vai perdendo função original e não vai deixando descendentes. Então só fica aquela mutação que realmente não atrapalhou, que manteve a função original. E é raro você ter locais no gene onde você pode mudar e nada acontece. Então, é esse caso aí, dessa linha de cima. São poucas as regiões onde conseguiu ter uma mutação que fosse preservada ao longo do tempo. Só uma aí, ó, um asterisco. Agora, o gene da linha de baixo, ele pode sofrer mutações, igual a qualquer outra região, só que isso não é selecionado. Esse bicho não vai morrer se tiver mais um asterisco nesse gene novo. Por quê? Porque a função original já está preservada. A célula já está fazendo a função que o A estava fazendo. Então, tá lá. Agora, esse alinha, eu posso começar a acumular mutação que o bicho não vai morrer, porque ele não vai perder nenhuma função. A função original está no gene A. Como ele não sofre pressão seletiva, e mutações podem acontecer, esse bicho não vai ser eliminado, então começa a acumular mutação, ou esse gene se perde e vira um pseudogene, ou ele adquire até mesmo uma outra função. Tá certo? Tá entendido?
Vocês sabem me dizer por que algumas regiões são conservadas e outras são hipervariadas? Quando eu falo uma sequência foi conservada ao longo da evolução, é porque esse gene é importante ou esse gene alguém já estava fazendo a função dele e ele é irrelevante? É importante. É importante. Então, todas as regiões importantes são conservadas. E todas as regiões que não codificam gene, ou que não regulam, ou que se trocar não vai mudar o formato da proteína e a função da proteína, esses são hipervariados, são regiões mais variadas. Entendeu? Então, quando se compara o genoma dos organismos, você procura regiões conservadas e regiões variadas. Tá? Que genes seriam conservados comparando procariotas e mamíferos, células de mamíferos? Os ribossomos. Ribossoma não é gene, o ribossoma é organela. Ah, perdão. Tá? Então, genes que estão servindo para alguma coisa, quem mudar não deixa descendente. E não fica para contar história. Quando eu faço uma colheita aí na natureza, eu não vejo ninguém com aquela mutação. Porque quem mudou aquilo não deixou descendente. Então, essa é uma região conservada. Uma região variada é que, se tiver uma mutação ali, não fede nem cheira. Não vai ser selecionado negativamente. Vai continuar ali coexistindo. Então, quando eu comparo dois genomas diferentes, eu vejo que essa região é diferente. Porque a história de mutação da linhagem desse indivíduo é diferente da história de mutações da minha linhagem, da minha espécie. Então, por exemplo, se eu quero fazer teste de paternidade, o que eu busco no DNA dos envolvidos? Semelhanças? Semelhanças em regiões que são conservadas ou semelhanças em regiões que são hipervariadas? Conservado. Porque são essas que são transmitidas. Não, Mas as tudo é conservadas transmitido. são conservadas em todo mundo. Exatamente. Então você não vai olhar um gene que é conservado, porque todo mundo vai ter ele. Então, se eu só vou ver paternidade se eu analisar um pedaço do genoma que seja hipervariado. Só quem teve aquele histórico de mutação, veio daquela família, que foi passando as mutações daquela família de uma geração para outra, é que vai ter essa característica de um A nessa região. Porque essa região é tão variada, tão variada, tão variada, ou seja, você pode acumular mutação que não vai ter problema nenhum, que muito provavelmente lá na China, outro canto do mundo, essa região do DNA já é outra, já é diferente. E eles continuam vivos, porque essa região não é tão importante assim. Só para vocês terem uma ideia, se o DNA fosse da espessura de um barbante e eu esticasse esse barbante todinho, eu acho que é do Rio de Janeiro a São Paulo, algo assim, esticando o barbante. Tá legal? Maior parte desses genoma são ilhas com genes. Então eu tenho aquele oceano de barbantes que eu vou andando na Via Dutra, viajando, aí encontro um genzinho ali. Aí eu viajo mais meia hora, encontro outro genzinho ali. Então, quer dizer, o genoma, os genes estão bem diluídos, espalhados. E as regiões no meio são hipervariadas. Não tem problema nenhum, você pode modificar ali que não vai haver seleção natural, é neutro. Existem regiões neutras, tá certo? Então, na verdade, o genoma é uma ilha de regiões codificantes.
tá? Então, por isso que muitas sequências são bem variadas e outras são mais conservadas. Então, tá aqui, olha. Eu tinha um gene ancestral. Na família da esquerda aconteceram essas modificações assinaladas aqui com as letrinhas, às vezes até duas modificações. Por exemplo, o A passou para C e do C passou para o T. E do lado direito, você tem outro gene seguindo um outro padrão de modificações que vão acontecendo ao longo das gerações, de gameta para gameta. E, no final, quando você compara, você vê que existe semelhança, mas você percebe também que tiveram algumas diferenças, porque o histórico de mutação desse gene da esquerda é diferente do histórico de mutação do gene da direita. É assim que o pessoal estuda o relógio molecular, os fósseis de genes, a evolução dos genes. Tem toda uma linha de evolução dos genes, como os genes vão evoluindo. Então, duplicou, e de duplicou, variou. Então, vocês vão aprender os conceitos de genes ortólogos, quando essa figura é quando um gene é o original da origem a dois genes. E quando você compara os dois genes, você vê que são diferentes, mas são da mesma família. Então, você consegue ir vendo esse gene é irmão desse, que é primo daquele, que deu origem àquele outro, que ficou mais divergente. Então, existe toda essa área da ciência que é evolução dos genes. É Big Data, megacomputador, programação, tudo em simulação, e vai vendo semelhanças e diferenças entre sequências do DNA, e dessa maneira você vai traçando história. Então, são genes ortólogos, parálogos, quando um gene vai e duplica. Agora, você pode ter dois indivíduos diferentes. Esse fez uma espécie A, esse fez uma espécie B, é o mesmo gene, só que são indivíduos diferentes. Então, isso aqui já é ortólogo. Então, antes era parálogo e esse é ortólogo. Então, mas esse é detalhe, tá? Isso é só para mostrar essa área do conhecimento. E eu posso, inclusive, botar o relógio nessa história toda. Então, se eu traçar a história da globulina, nesse caso, que é responsável pelo transporte de oxigênio nos diferentes animais, então eu sei que um peixe de osso, a partir dos genes que já existiam, obteve essa hemoglobina inicial transportadora de oxigênio, que foi muito importante para um animal que tem que transportar oxigênio no seu corpo. Aí o pessoal percebe que houve uma duplicação desse gene, e aí você agora tem dois genes evoluindo diferentes. Então, quanto mais eu vou indo para a direita, mais esses genes vão ficando diferentes. Então, até que nesse momento, há 300 milhões de anos, eu sei que houve a separação de ave e de mamíferos, que foi ali nos dinossauros, surgimento dos mamíferos. Então, eu calibro os fósseis, eu tenho a datação com radioisótopo dos fósseis, eu sei que as aves são diferentes dos mamíferos, porque tem genes diferentes, eu comparo os mamíferos e as aves atuais e comparo a hemoglobina e vejo a quantidade de diferença, por isso que tem esse ângulo aqui, levando essa diferença. Conforme os mamíferos vão irradiando, vão aparecendo diferentes tipos de mamíferos, esse gene da hemoglobina duplica em alfa-1 e alfa-2, o sigma-1, sigma-2, o outro lambda-1, lambda-2, beta, sigma, e assim você tem a calibração da evolução dos genes
com os registros fósseis. Assim, eu tenho um relógio, eu sei quanto tempo precisa para acumular uma mutação. Então, é uma mutação a cada X milhões de anos. Isso é o relógio molecular. Tá legal? Alguma dúvida? Então, somando registro fóssil com comparação de genomas, eu tenho a velocidade de mutação. Quantas mutações a cada milhões de anos, tá? Bom, gente, então a gente chegou nessa primeira metade da aula, onde eu falei sobre a origem dos genes, não a origem, mas a evolução dos genes, tá legal? Onde eu falei de genes ortólogos, quando é porque formou duas espécies diferentes, e aí um vai acumular mutação de um lado e na linhagem do outro bicho vai acumular mutação também. E no caso de genes parálogos, quando o gene simplesmente duplica por crossing over desigual. Em vez de você ter uma hemoglobina, você vai ter duas hemoglobinas evoluindo paralelamente. Tá certo? Então, com isso, eu vou aumentando a quantidade de genes e de variações desses genes. Tá certo? Então, é assim que vai acontecendo a evolução molecular. Tá legal? Alguma dúvida? Bom, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho que apertar aqui o certo aqui, peraí. Parar a apresentação. Então, paramos a apresentação. E eu vou agora projetar uma continuação da aula de hoje, a segunda parte. A gente vai falar agora sobre a origem dos animais. Como surgiram os animais. Tá legal? Agora, para a gente falar da origem dos animais, a gente tem que saber o cenário, como era. A gente tem que saber o que existia antes, que foi modificado e que possibilitou o aparecimento dos animais. Ok? Vocês estão vendo a imagem? Acho que não, né? Ainda não. E agora, tá vendo? Tá, né? Sim. Eu tentei fazer uma tela inteira, mas não rolou. Nessa primeira imagem, então, como eu falei, a gente vai ver também não apenas a origem dos animais, mas o cenário para isso que tinha antes, tá legal? Então, eu primeiro mostro essa organização dos fósseis ao longo das camadas geológicas e a datação feita nessas camadas geológicas, o que me permite correlacionar o tipo de fóssil, o tipo de animal, as novas aquisições, as novas propriedades e quando isso provavelmente deve ter acontecido. Tá? Então, a gente sabe que nas camadas mais profundas tem animais mais simples, e conforme você vai indo para camadas mais superficiais, você vai encontrando animais cada vez mais complexos. E há uma perfeita correlação entre camadas mais profundas e idades mais antigas, e camadas mais superficiais e idades mais recentes. Afinal de contas, os fósseis são formados a partir de sedimentos que vão se acumulando no vale, vai enterrando os cadáveres
e eles vão petrificando, vai havendo a substituição por mineral de tudo que era orgânico. E deixam um print do bicho, deixam a forma do bicho em pedra. Tá? Então, isso é a nossa base. Toda a nossa base vem daí, dessa correlação entre idade, geologia, camadas geológicas e tipos de fósseis. Tá? Como vocês podem ver, existe uma era paleozoica, e nessa era paleozoica, em azul na figura, você tem a mais antiga de todas, que é o Cambriano. E isso corresponde a 542 milhões de anos. Tá certo? Nesse Cambriano, a gente vai encontrar os principais filos que tem hoje em dia. Tá? E antes do Cambriano, nós temos uma época que é o pré-Cambriano. E esse pré-Cambriano, ele tem a época proterozoica. Ele lembra de protozoário. Então, é uma época onde predominam os eucariotas. Tá certo? Olha só, 2,5 bilhões de anos. Você encontra fósseis de protozoários ou indícios de protozoários. Se você for mais antigo ainda, você vai chegar nas arqueias, que aí realmente é da origem da vida. É do Luca, aí você já está procurando o Luca. Então, veja que as arqueias representam aqui tudo que a gente vem estudando até agora. As arqueias, elas são, na verdade, parecidos com esse Luca, o último ancestral universal. Então, quando eu falo de origem dos animais, é algo aqui na era do Proterozoico. Nós somos eucariotas, tá certo? Então, nós somos mais parecidos com protozoários do que com as arqueias. Então, a origem dos animais está aqui entre 542 milhões de anos e 1 bilhão de anos atrás. Tá? Aqui é 2,5, mas é nas arqueias. Alguma dúvida? Bom, um dos fósseis, o que parece multicelular, que são várias células juntas, você tem aqui 1,6 bilhões de anos. Quer dizer, no meio aqui do Proterozoico. Então, você já tem células vivendo junto, não necessariamente animal, mas células vivendo junto. Por exemplo, quais são os organismos multicelulares? As plantas, as algas, os fungos e os animais. Tá? Então, pelo menos aí algo parecido à alga, a gente já está vendo aqui. Tá? Então, continuando, nós temos aqui esse período de origem dos animais na era proterozoica, mais ampliado aqui no centro. Do lado direito, você tem um Cambriano, onde os principais filos estão lá, vertebrado, anelídeos, e vários outros artrópodos, vários filos modernos que a gente encontra já estão presentes no Cambriano, dá para ver aqui. Agora, antes do Cambriano, onde você tem esse Proterozoico, está escrito aqui Ediacaran. Ediacaran é uma região, se eu não me engano, no Canadá. E essa região proporcionou muitos fósseis. Você encontra muitos fósseis, mas fósseis assim, da origem dos animais. Então, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos, uns desenhos, umas representações, mostrando, então, o que foi preservado dessa época proterozoica.
Os animais, se a gente seguir as linhas aqui da fauna ediacara indo para a esquerda, a gente vai vendo que esses diferentes filos da fauna ediacara convergem agora para um ancestral comum, ali na época do criogênio, que é essa parte mais esquerda. E se você conseguir ler bem no cantinho, bem embaixo, está escrito nascimento dos metazoários, quer dizer, há 683 milhões de anos, provavelmente deve estar aparecendo o primeiro animal, tá legal? Esse animal deu origem a várias outras espécies, representados nos fósseis Ediacara, que depois foram a base para a explosão de vida no Cambriano, explosão dos filos, dos diferentes filos modernos no Cambriano. Então, o que era uma única linha, que é a origem dos animais, num filo único, que a gente chama de Urmetazoa, o metazoário ancestral universal, aquele que deu, a partir dele, deu origem a todos os filos do Ediacaran, e a partir daí, alguns selecionados conseguiram gerar os principais filos que a gente tem hoje em dia. Alguma dúvida? Deixa eu olhar a cara de vocês, quer dizer, a foto. Alguma dúvida? Muito bem, vai anotando tudo isso, tá, gente? Vamos continuar. Professor, rapidinho, qual que é o nome dos fósseis que foi encontrado esse primeiro organismo, esse primeiro animal? Bom, ninguém tem o fóssil do primeiro animal, porque, poxa, esse primeiro animal dificilmente foi fossilizado, entendeu? Mas existe o que a gente suspeita como ele devia ter sido. Outros descendentes dele foram preservados, e esses descendentes estão os mais diretos estão no Ediacaran, que é aqui, ó, 590 milhões de anos atrás. Está aí, ó, Ediacaran. Ali é que você tem fósseis mesmo dos primeiros animais. Mas se você for para a esquerda, você vai ver que os animais surgiram mesmo há 680 milhões de anos atrás, que é no criogênio, uma época mais fria, tá certo? Então, os animais surgiram na época da criogênia, mas os fósseis só ficaram bem representados mesmo em 580, 600 milhões de anos, na fauna ediacara. Aí depois você tem outros fósseis aparecendo mais tarde, que é aqui em 520 milhões, que é o Cambriano. Certo? Então, os animais eles vão modificando ao longo do tempo. Os fósseis vão mostrando que eles vão modificando. Primeiro, eles eram abundantes, como a gente encontra em Ediacara. Depois, eles eram abundantes, como a gente encontra nos fósseis do Cambriano. E quando a gente olha os fósseis do Cambriano, aí, bom, lá você já vai identificar artrópodo, vertebrado, protocordado, urocordato, anelídeos, e assim por diante. Está todo moluscos, já está todo mundo aí no Cambriano. Tá legal? Alguma dúvida? Tá bem, obrigada. Tá. Então tá aqui, ó. Efetivamente está lá no Canadá, Ediacaran, alguns fósseis que foram impressos na rocha, porque tinha um corpo mole, então só dava. É porque a granulometria dessa argila era de fosfato. Então, isso dá uma fineza muito grande na hora da impressão dos animais no sedimento. Então, por isso que ficou preservado o imprint do corpo mole desses primeiros animais. E você tem, então, não apenas no Canadá, Ediacara, mas também na Austrália. Existe nessa região da Austrália aqui pintada em azul, fósseis de
580, 570 milhões de anos, que parecem isso aqui, ó, que vocês estão vendo, o cara está apontando. Tá vendo como parece segmentado? Que nem uma minhoca, que é cheio de anelzinho, que nem um vertebrado, que também que é cheio de coluna vertebral, um do lado, um na frente do outro. Então, esses animais já tinham isso. É só você repetir o que já existe. Você pega esse tracinho aí, ó, e repete várias vezes. Então, esse animal ficou grande porque ele repetiu várias vezes o que já sabia fazer, para fazer o corpo, né? Mesma coisa o fóssil de baixo. Você tem uma linha, um segmento, e depois você repete esse segmento várias vezes. Isso é a maneira do bicho ficar grande sem ter que inventar muita coisa. É só refazer várias vezes o que ele já sabia fazer. Isso pode ser visto aqui também, nesses outros fósseis dessa mesma época. Uma construção modular. Até o corpo, os genes são construídos de forma modular, os átomos são construídos de forma modular, as moléculas são construídas de forma modular, e o corpo dos animais também são formados de forma modular, como você pode ver. E parece até um fractal. O fractal, isso mostra que são fenômenos que ficam se repetindo igualzinho, e aquilo vai gerando bifurcações, 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 e vai aumentando o corpo do bicho, repetindo várias vezes a mesma coisa. Provavelmente, esse animal era um filtrador. Esse arranjo aqui me parece muito adequado para animal filtrador. A gente tem um cenário aqui, olha, semelhante nessa fauna ediacara. Vários organismos chapados assim em relação à corrente do mar, pegando tudo que vai passando e se alimentando disso. Então, eram provavelmente detritivos, comia matéria orgânica que estava ali, de bactéria, sabe esse biofilme de bactéria? Sabe quando fica branco, de mofo, bolor? Esses animais iam lá só raspando ou filtrando, pegando esses micro-organismos. Então, vejam que um bicho grande, ele tem mais chance de sobreviver, porque ele vai filtrar mais. Se ele repetir várias vezes o que ele sabe fazer, ele vai ficar grande e ter unidades filtradoras repetidas, e podendo, com isso, ser mais eficiente. Então, você tem aí agora, nessa época, o que há de mais moderno para pegar comida. Não há nada mais moderno para pegar comida do que isso aí naquela época. Porque naquela época só tinha micro-organismo, só tinha protozoário, arqueobactérias e eubactérias. E agora você tem animais filtradores, ou raspadores, ou de fundo, com capacidade de se alimentar disso tudo. Então, imagina quanto eles não proliferaram e irradiaram e ocuparam diferentes nichos. Tá legal? Alguma dúvida? Dúvida? Não. Então tá, então vamos seguir. Vamos seguindo. Então, isso é apenas um gráfico mostrando do lado esquerdo quanto do lado direito. São duas maneiras de representar a mesma ideia. Cada coluna colorida é uma espécie diferente. Conforme os paleontólogos vão achando registros fósseis, a barra vai esticando para cima, até o momento que você para de encontrar registro fóssil desse tipo. Aí a barra interrompe. Então você tem barras grandes, ou seja, animais que duraram muito tempo. Você vê o registro fóssil ao longo de várias camadas geológicas de tempos diferentes. Você vê colunas curtas que não tiveram muito sucesso na competição. E você tem colunas curtas que apareceram mais tardiamente,
porque os fósseis só começaram a aparecer depois, mas também uns perduraram e outros não perduraram. Então, com isso, a gente vai vendo a distribuição de fósseis ao longo do tempo e dos diferentes fósseis. E todos fósseis da fauna ediacara, todos aí representados nas figurinhas, tá? Mostrando segmentação, mostrando eixo, eu vejo também eixo, eu vejo aí que a base proximal é diferente do ápice distal, então você tem um eixo proximal distal, as células vão ter que se alocar nesse eixo, as células da base devem usar genes diferentes dos genes do ápice, porque na base a morfologia é diferente da morfologia do ápice. Então, as células têm que se organizar de forma diferente, com propriedades diferentes. O citoesqueleto diferente, os receptores diferentes, o metabolismo diferente, células com funções diferentes, uma pegando comida, outra servindo de base, outra participando na defesa para a bactéria não atacar, e assim por diante. Tá legal? Então você já está tendo agora uma maior complexidade, está aumentando a complexidade. Esses animais estão tendo mais sucesso do que os micro-organismos. Agora, nada foi tão simples e calmo como pode parecer. Nessa figura, a parte de cima está mostrando as colisões com asteroides na época ediacara. Isso causou extinção em massa, pelo menos 2 vezes, recomeçando aí. Antes do Cambriano, tivemos aí outra extinção em massa, mas um pouco menor, não foi um cataclisma por conta de asteroides, certo? E só depois do ediacara é que você tem os metazoários mesmo, mais modernos, como a gente encontra. Então, precisaram haver extinções em massa para que fosse selecionado sempre aquele mais resistente que aguentou os cataclismas aí. E na figura de baixo, a quantidade de meteoros e corpos celestiais que já caíram nos continentes. E dependendo do tamanho da bola, é um impacto grande ou um impacto pequeno. Então, o impacto que destruiu os dinossauros está aqui em Cancún, aqui nesse Golfo do México. Então, você vê que é uma bolinha pequenininha, né? Então, igual a esse impacto que extinguiu o dinossauro, muitos outros aconteceram em outros cantos do mundo. Então, 2 deles estão aqui na época de ediacara. Então, é bem normal haver extinção em massa. Tá? E, ao mesmo tempo, as cores indicam o tempo. Então, cada bola dessa tem uma cor diferente e é numa época diferente. Então, está aí representado como isso não deve ter causado extinções em massa. Alguma dúvida? Eu vou contar agora um caso que eu chamei um professor, Fernando Fernandes. O cara é mó fera, bom pra caramba, já escreveu um monte de livro e os livros dele vocês precisam ler, é muito bom. Tá? Procura lá, é Fernando Fernandes. Ele é professor no Instituto de Biologia. E ele tem uma ideia bem interessante. Ele se baseia em artigos que fizeram isso que o slide mostrou. Botou as crateras, organizou as crateras por tamanho e por época. Então, quando é que aconteceram grandes eventos de extinção em massa?
E ele mostra, num gráfico que ele faz, que tem uma periodicidade. A cada não sei quantos milhões de anos, pelo menos um meteoro gigantesco cai aqui e causa extinção em massa. E a explicação que ele dá para essas épocas, esses ciclos, é porque ele acha que existe um segundo Sol, uma segunda estrela perto da gente, que tem uma órbita que aparece aqui de tempos em tempos, milhões e milhões de anos, e cada vez que essa estrela chega perto do nosso sistema solar, ele bagunça todas as órbitas de meteoros e outras pedras no universo próximo da gente, e isso aumenta a chance de cair um grande meteoro. Então, daí que vem a música da Cássia Eller, Quando o Segundo Sol Chegar. Não é mais ou menos uma teoria que se tem, que existe isso. E que isso explica, inclusive, algumas órbitas meio estranhas e por que tanto bombardeamento de meteoros de maneira cíclica. Então, devem ser eventos de órbitas que se repetem e órbitas bem compridas, que demoram muito tempo para chegar aqui perto da Terra novamente. Entendeu? Mas isso é uma hipótese, mas é uma hipótese, não sei o quanto fundamentada, muito ou pouco, mas é plausível, por que não? Ok? Bom, até agora eu vinha mostrando para vocês o que a gente tem de registro fóssil. Tá legal? Eu tenho na próxima aula eu vou dar uma complementada e vou trazer outras imagens aqui, tá? Peraí que eu acho que eu tenho condições aqui, me dá um minutinho. A próxima aula eu trago um pouco mais de fósseis até de 1 bilhão de anos de animal e tudo, e o quanto isso é semelhante, com que isso se parece. Tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, já que eu mostrei essa parte do jeitão dos fósseis, dos primeiros fósseis dos animais, segmentados, com um eixo, tá certo? Eu vou agora falar um pouco do cenário que existia antes. Como era antes disso tudo? O que possibilitou o aparecimento desses animais? Então, numa primeira parte da aula, eu falei da riqueza dos genes, como eu consegui aumentar, divergir a quantidade e a qualidade dos genes, com crossovers desiguais, com genes parálogos, ortólogos, duplicações, genes conservados, regiões menos conservadas. Então, eu expliquei toda essa diversidade do genoma aumentando. Depois eu expliquei o que se tem de registro fóssil e como eu poderia fazer uma representação gráfica disso, a importância disso. E agora eu vou focar nos eucariotas, que deram base para a origem dos animais. Foi uma organização das células eucarióticas que permitiu, de protozoários, muito provavelmente protozoários, que permitiu a origem dos animais. Então, se os animais surgiram a partir dos protozoários, vamos ver o mundo dos protozoários agora. Então, eu vou falar sobre essa imagem, onde, de uma maneira resumida, é mostrado
a passagem de uma célula procariota para uma célula eucariota. Tá legal? Então, vejam que eu tenho um núcleo que provavelmente veio de uma bactéria ou de um vírus, um núcleo, tá certo? Provavelmente isso na origem das células, né? Mas o mais importante é que agora esse núcleo ficou individualizado, tá? Então você vai ter splice alternativo no RNA mensageiro, você vai ter transporte desse RNA mensageiro para o citoplasma, e com isso ele vai modificando. Aí você tem também a mitocôndria, olha aqui um parceiro de bactéria vivendo agora dentro dos eucariotas e dando origem às mitocôndrias. Então, esse colorido em vermelho está agora mostrado como mitocôndria. Isso aqui é a junção, fusão. E eu já, no início da aula, eu já mostrei duas bactérias conjugando, por exemplo. Então, essa parte de juntar uma célula na outra, isso é uma coisa que talvez se acontece hoje em dia, imagina naquela época, tá? Onde não tem muita fineza, controle dos eventos. Muito bem. Entretanto, outra característica muito importante, então, é a presença de membranas internas, essas vesículas. Então, em volta do núcleo, eu vejo várias vesículas. Isso é o retículo endoplasmático rugoso, que tem membranas, são endomembranas, são as membranas internas. Agora eu tenho uma célula com vários compartimentos. Então, as reações que acontecem dentro de um compartimento são diferentes das reações que acontecem fora do compartimento. Eu posso agora estocar o cálcio no retículo endoplasmático rugoso e, na hora-chave, lá no momento, eu solto esse cálcio para o citoplasma. Isso vai ter uma consequência enorme dentro da célula, por exemplo. Então, você só mostrando o poder da compartimentalização, a importância de você ter vesículas dentro da célula, para você poder separar ambientes dentro de uma célula. Da mesma forma que uma fábrica tem seus escritórios, tem suas regiões, e o controle, o acesso a essas regiões é muito bem controlado, então a célula também. Ela tem várias regiões, compartimentos, e cada compartimento tem seu controle de entrada e saída, que entra e que sai. Além dessas endomembranas fazendo vesículas, além do núcleo já individualizado para não ter RNA mensageiro e proteína ao mesmo tempo, para você ter tempo de processar isso tudo, para depois sair do núcleo, e aí sim vir ribossoma para fazer proteína. Então, além das vesículas, além do envelope nuclear, além da mitocôndria, outra questão importantíssima aqui é o citoesqueleto. Veja aqui vários filetezinhos dentro das células e que agora estão se organizando e estão dando forma à célula, estrutura à célula. Tá certo? Estão dando uma arquitetura para a célula. Ela agora ela não é só simplesmente redonda. Ela pode ser do jeito que ela quiser, porque ela tem um esqueleto interno que dá uma forma para ela. E isso vai ser muito importante. Tá legal? Então, eu destaco aqui o citoesqueleto, eu destaco aqui a mitocôndria, eu destaco aqui as endomembranas com vesículas, e eu destaco aqui o controle do envelope nuclear para separar DNA de fabricar proteína. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, não tem dúvida. Então, eu agora vou falar na parte de baixo dessa figura, tá certo? No direito inferior. Eu tenho aí uma árvore rosa, um galho rosa e galho azul. Tá legal? Muito bem. Essa árvore tem um tronco central. Esse é o Luca.
Esse é efetivamente o organismo que deixou os descendentes modernos. Todos os descendentes modernos são oriundos de uma célula universal inicial. Essa célula tinha DNA, todo mundo já sabe, a gente falou muito sobre ela até agora. Então, você tem duas linhas evolutivas aqui. Eu tenho a linha da direita, o galho da direita, eu tenho o galho da extrema esquerda, e agora eu tenho um galho do meio. Tá legal? Então, vejam que existia esse ancestral que deu origem às bactérias, que estão representadas em verde do lado direito, deu origem às arqueobactérias, que são essas da extrema esquerda, e quando uma arqueobactéria se juntou com outra bactéria, deu origem aos protozoários, que é essa linha do meio. Tá? Então, como assim, professor? Se vocês olharem esse artigo, saiu agora recentemente, acho que foi, se não foi esse ano, foi no final do ano passado, acho que foi esse ano mesmo. Os japoneses encontraram aquele ancestral que é um pouco entre arqueobactérias e eucariotas. Esse organismo em microscopia eletrônica que está vendo aqui é o Asgard. O nome dele é Asgard. Esse Asgard, ele tem várias bifurcações. A célula é assim, toda cheia de minhoquinha, de prolongamentos. Tá? Esses prolongamentos são projeções citoplasmáticas. E ela forma esses tentáculos, onde ela vai grudando nos nutrientes e vai pegando os nutrientes. Esse Asgard é semelhante a essa foto da esquerda, esse desenho da esquerda. É o único procariota que tem citoesqueleto. Daí vem a evidência de que esse é o nosso ancestral eucariota. Porque essa arqueia, ela tem citoesqueleto, que dá esse arranjo. E esse citoesqueleto é muito parecido com o citoesqueleto dos eucariotas. Então, nessa figura da esquerda superior, você tem o Asgard, está aí mostrado, uma arqueia, é a figura da esquerda, que já tem algumas características de eucariota, como o citoesqueleto, por exemplo. E tem também endomembrana. Veja que esse Asgard tem uma endomembrana, mas muito primitivo. Então, é um citoesqueleto primitivo, é uma endomembrana primitiva. Só está faltando o quê? Mitocôndria. E pronto, virou eucariota. Então, através de uma arqueia, o Asgard, um ancestral desse Asgard, inventou citoesqueleto, inventou endomembrana, e algum parente desse Asgard deve ter englobado uma mitocôndria e ter dado origem aos eucariotas. Então, nós temos um ancestral em comum com o Asgard. E esse ancestral comum com essa arqueobactéria arqueia, né, Asgard, esse ancestral comum ganhou uma mitocôndria. Juntando o citoesqueleto que já tinha, juntando as endomembranas que já tinha, deixando isso tudo mais complexo, você inventa, então, os eucariotas. Então, vejam aqui a figura de um eucariota. Olha esse artigo dizendo o quanto foi importante a mistura de genes quimeras, para dar origem aos eucariotas.
Então, ele faz uma relação das novidades que os eucariotas possuem, que genes são esses e como eles evoluíram. E, a partir disso, viram que é tudo misturando um gene com outro, um gene com outro, e você começa a ter novas propriedades nessa célula, que é o eucariota. Tá? Alguma dúvida? Então, gente, de matéria nova, eu vou parar por aqui. Oi. Esse processo de junção, assim, como funciona? É através da uma célula alimentando da outra, por invaginação da membrana, sei lá. Isso. Exatamente. Quando uma célula vai se alimentar da outra, essa outra acaba vivendo dentro da célula. São os endossimbiontes. Existem muitas células que vivem dentro de outras células. São células parasitas que vivem dentro de outras células. Às vezes, esse parasita fica lá e é passado de pai para filho, e o parasita está lá só parasitando. Quando vê, os dois já vivem juntos. Os dois já não conseguem se separar. Porque a função que um estava fazendo estava alimentando o outro. Então, se agora sumir um, esse aqui vai ficar faltando e ele vai morrer. Então, você começa com um parasitismo, de repente, a coisa se transforma numa grande simbiose, e os dois organismos já não conseguem viver mais sozinhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático disso. Uma mitocôndria entrou, por exemplo, para parasitar uma arqueia. Tá? Entrou lá. Aí, vamos supor que eu tenho genes que são comuns com os genes do hospedeiro. Os genes do parasita são os mesmos genes que os genes do hospedeiro. Por exemplo, gene de uma enzima, gene de uma glicólise, gene de algo que seja comum entre o parasita e o hospedeiro. Aí vamos supor que no gene do parasita tenha caído uma mutação no gene A. Opa, não tem problema, porque o hospedeiro tem esse gene A. Então, o hospedeiro está aqui, ó. Você pode usar essa proteína que eu estou fabricando aqui, ó. Aí tudo bem, ele está parasitando, tá? Mas de repente a hospedeira tem uma mutação no gene B, perdeu a função do gene B. Opa, não tem problema, porque a mitocôndria já está parasitando aqui. Aí, bom, hospedeiro, pode usar esse excesso de proteína B que eu estou produzindo aqui, ó. Você fica usando para você. Quando vê, uma já está se organizando dependendo da outra, porque os genes vão modificando ao longo do tempo e precisa haver aquela perfeita sintonia do uso dos genes para que a célula consiga se manter viva, duplicar e assim por diante. Então, tudo que começa com parasitismo, com o tempo, vai virando simbiose, com o tempo, você já não vive mais sem aquilo. Entendeu? Tamanha interdependência. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é uma célula procariótica mãe, por exemplo, uma célula única, que começa a se alimentar de outras células únicas também, que têm, podendo desenvolver, porque todas elas possuem várias funções. Aí, quando um consome a outra, uma deixa de fazer uma função para especializar-se somente numa específica, né? Na tua explicação, você só está fazendo uma pequena confusão entre genes e organismo. Tá? Uma coisa é um organismo viver dentro do outro, esse organismo aqui usa o gene A, B, C, D, esse organismo usa o gene D, E e F. E assim eles, estão vivendo lá. Aí teve filho, esse parasita foi junto para o filho. Aí eles estão lá, ele está vivendo, ele está tendo que comer mais, ele está tendo que fazer mais alguma coisa, mas eles estão vivendo. Aí duplica novamente, e o tempo está passando, e está passando de pai para filho esse parasita. Como as mutações vão acontecendo nos genes, com o tempo,
Um parasita necessita da expressão gênica do hospedeiro, e o hospedeiro necessita da expressão gênica do parasita. E quando você vê, ao passar do tempo, de gerações e gerações, o parasita vivendo junto com o organismo, acaba que você não dissocia mais. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem larva de esponja que tem bactéria dentro. A mãe, na hora de fazer a larva, bota as bactérias lá dentro, porque essas bactérias serão necessárias para a vida da larva no futuro. Pode essa larva viver sozinha? Não. Ela passou tanto tempo sendo parasitada por uma bactéria, e tanto tempo sendo parasitada por a bactéria lá, e passa geração, milhões de anos, e a bactéria lá. Quando vê, um já está até ajudando o outro. Olha, vai aqui junto nessa larva, você vai ficar protegidinha. A larva vai nadar, vai para longe. Você vai para longe também. Mas, olha, espera a larva desenvolver para você proliferar também, não vai proliferar. Então, quando vê, já tem toda uma engrenagem funcionando, que foi construída ao longo do tempo. As coisas não acontecem em uma geração, de repente aconteceu. Não, as coisas vão mudando de uma relação de parasitismo ou de predação para uma relação de simbiose, e quando vê, elas não conseguem viver sozinhas. Nem a bactéria vive sozinha, nem a larva vive sozinha. Precisa sempre a mãe botar a bactéria dentro da larva. Entendido? Então, não confunda a relação entre indivíduos, tá? Ao longo de gerações, passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e a consequência que isso traz, que é acúmulos de mutações e a necessidade de usar o gene do seu parceiro para poder continuar vivo, porque seus genes já estão mudando. Mas não tem problema, meu parceiro faz aquele gene, faz aquela proteína, então tudo bem, pode mudar. Eu vou viver sempre junto com esse aqui. Então, assim surgiu os eucariotas. Entendeu, Daniela? Sim, sim. Uhum. Professor, Oi. no caso da simbiose, a reprodução dos organismos ela é feita individualmente ou um começa a reproduzir o outro? Não, acontece que numa simbiose você já não vive mais sem o outro. Então, você só reproduz se o outro se reproduzir junto com você. Não precisa ser na mesma taxa, mas você vai sempre depender desse organismo para continuar vivendo, e ele de você. E isso é Entendi. passado, de pai para filho, pai para filho. Entendi. As esponjas também possuem muitos endosimbiontes. Quando você olha uma célula de esponja, você vê um monte de bactéria vivendo lá dentro da esponja, como se fossem mitocôndrias. Você vê parede de bactéria, você vê estrutura de bactéria, mas vivendo dentro da célula de esponja. Quer dizer, bichos que são simples trazem essas marcas dessa época, onde as células se fundiam de forma muito mais promíscua, seja para alimentação, seja juntando uma com a outra mesmo. Bom, gente, na aula de hoje eu falei, então, primeiro sobre a evolução dos genes, como isso era importante para causar diversidade, como isso ia causando aumento do genoma, aumento da quantidade de genes, aumento da qualidade de tipos de genes. Mostrei, então, ao mesmo tempo, as novas aquisições dessas células, passando de procariota para eucariota, através de uma arqueobactéria, que tem intron, a arqueobactéria tem intron, tem exon, tá certo? Assim como os eucariotas. Então, as arqueobactérias, elas são as termófilas, elas vivem em situações extremas, elas vivem geralmente em ambientes que assemelham à origem da Terra, tá? Com temperatura alta, com salinidade alta, às vezes com muito sulfeto. Então, essas arqueias são de ambientes semelhantes ao cenário da Terra antiga,
são os mais parecidos com o Luca, são as arqueias. Essas arqueias têm introns e exons, as eubactérias não. As eubactérias são mais simples, surgiram depois, são uma evolução das arqueobactérias, na direção da simplicidade, fazendo aqueles genes todos juntos, um concatenado ao outro. E a partir, então, das arqueias, que tem intros e exos, começaram a aparecer endomembranas, começou a aparecer citoesqueleto, e a gente tem um ancestral para mostrar, que é o Asgaria, e só falta a mitocôndria. Quando chegou a mitocôndria, bom, você imagina a felicidade de uma célula de ser invadida por uma mitocôndria. Agora a mitocôndria vai produzir ATP pra caramba, energia pra caramba, para aumentar a quantidade de genes, aumentar a quantidade de proteínas produzindo. Então, muito mais reações químicas acontecendo dentro da célula, tudo por conta da mitocôndria, que é uma excelente fazedora de ATP e de NADH também, o uso do NADH, né? Então, agora o hospedeiro consegue dar o NADH e receber ATP. Olha que maravilha, trocar o NADH por ATP. Então, a chegada da mitocôndria deu um avanço muito grande para esse Asgarian, ancestral Asgarian, porque a mitocôndria trouxe a possibilidade de bioconstruir, fazer muito mais coisas, com riqueza de ATP, abundância de ATP. Vamos sair muito mais complexo, vamos fazer esse esqueleto mais complexo, vamos fazer controle da expressão gênica mais complexo. Vamos fazer agora a natação, flagelo com propulsão para locomoção. Então, agora o eucariota pode se locomover muito mais rápido. Tá? Gente, estamos chegando aí 5 horas da tarde, tá? Se alguém tem alguma pergunta. As mitocôndrias vieram das bactérias, ou as bactérias passaram a ser... Não, a mitocôndria era um tipo de bactéria, ela tem todas as características de bactéria, era uma bactéria. E quando ela foi ser comida por uma Asgarian, por um ancestral Asgarian, ela acabou sendo útil viva ali dentro, em simbiose, produzindo ATP por o Asgarian. Então, agora o Asgarian pôde dar origem, o ancestral dele deu origem aos eucariotas, com toda a possibilidade de uso de energia. Quanto usa energia? Os eucariotas usam muito mais energia, precisam de muito mais energia. E a mitocôndria dá isso, favorece isso. Sem contar também o oxigênio, que já começava a ter oxigênio nessa época, já tinha alga, já tinha cianofíceas. Os estromatólitos faziam fotossíntese. Então, agora uma mitocôndria que, em vez de morrer com oxigênio, ser oxidado, as algas faziam oxigênio para se proteger. Era um veneno, jogava veneno na água, oxigênio, matava todo mundo. É igual a água oxigenada. Ninguém estava treinado ou ninguém tinha defesa para oxigênio. Era oxidação para todo lado. Aí veio a mitocôndria e conseguiu se proteger. Usar o oxigênio, inclusive, para produzir mais ATP. Bom, agora, se essa mitocôndria entrar dentro de uma arqueobactéria, vai trazer não só a proteção contra o oxigênio, mas vai saber usar o oxigênio e saber produzir muito mais ATP. E então os animais só surgiram por causa do oxigênio. Você possibilita extrair mais energia, produzir mais ATP, porque o oxigênio é o último aceptor de elétrons. Consegue pegar o elétron no orbital com menos energia e aí fazer água. O oxigênio com 2 hidrogênios forma água. Então, o oxigênio é um aceptor de elétron. E a mitocôndria sabe fazer isso. Então, a mitocôndria se protege do veneno que as algas fizeram, que é o oxigênio. Alguma dúvida? Gente, é muita informação, né? Verdade. Então, essa aula vai ficar disponível, tá? Gravada.
vocês, por favor, acessem lá ou o G-Drive ou o YouTube, tá? Fiquem assistindo 10 vezes esse vídeo, tá? E vai anotando as coisas importantes e vai, principalmente, identificando o que causou aquilo. O que causou o surgimento dos eucariotas? Vocês saberiam me dizer o que causou o surgimento dos eucariotas? Se eu fosse fazer um fluxograma, como eu faria do surgimento dos eucariotas? Eu botaria o Asgar, arqueobactéria, botaria a endomembrana, outro certo, botaria citoesqueleto. No citoesqueleto e nas endomembranas eu botaria exon shuffling, que deriva dos genes e mistura dos genes, aumentando a complexidade. Então, isso tudo só foi possível graças ao aumento de complexidade. Então, teria uma seta alimentando tudo isso. Aí, depois, você tem o Asgarian, seria um outro balão. Aí você diz que característica tem. Aí depois você tem uma outra seta dizendo chegou mitocôndrio. Aí você tem outra seta puxando o eucariota. Então, desculpa, eu já dei aqui uma resposta da prova, da futura prova, eu não devia ter feito isso, mas está aí, tá? Como exemplo, mostrando o que é causa e o que é consequência, o que está causando uma coisa na outra. Tá legal, gente? Isso que é importante para a prova. Decorar evento, vocês vão esquecer. Sair aqui dando data com os eventos acontecendo, vocês vão esquecer. Agora, se souber por que as coisas estão acontecendo, ninguém vai esquecer. Isso é entendimento. Tá? Então, alguma dúvida, gente, para terminar? Não é um primeiro... Não, gente, por favor, não confunda. Metazoário é animal. Protozoário é unicelular. Nós estamos falando da origem de protozoário, eucariota. Tá? Eucariota. Não confunda metazoário com eucariota. Metazoário é animal. Vários protozoários juntos deram um metazoário. Tá? Então, vários procariotas juntos deram um animal. Então, professor, só poderia haver conjugação por expansão citoplasmática? Sim, conjugação é isso, são pontes citoplasmáticas. Mas, na verdade, você pode ter fusão de células sem necessariamente fazer um spilling. Tá? Me viram das bactérias, isso eu já respondi. Procura sobre hipótese endossimbiótica. Vai esclarecer certinho essa dúvida. Obrigado, Júlia. Tá certo? Sempre é bom consultar, que aí dá para ver que o professor está falando tudo ou se está esquecendo alguma coisa. Tá legal? Se tiver alguma coisa diferente ou nova, interessante, por favor, traga para a aula, traga para as discussões. Não esqueçam de participar das discussões. Tá? Elas são muito importantes. Mesmo que alguém já tenha falado alguma coisa, abre uma discussão nova e bota com as tuas palavras o que você entendeu. Tá legal? Então, não se preocupe de ficar repetindo o que o pessoal já falou. Isso não é para quem inventa uma coisa nova, quem diz uma coisa nova. Não é isso. É para você mostrar o seu ganho de conhecimento, ok? Bom, gente, então eu vou dar tchau aí, vou parar a gravação, agradecer a presença de vocês, tá? Então eu vou parar, interromper a gravação.